Galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o Lulinha, ele inicia o mês de maio criando uma nova crise. Ontem teve um evento lá em São Paulo que, além de ser um total fracasso de público, a ponto da própria esquerda falar sobre isso, e o mito do Lula popular está cada vez mais difícil de ser vendido pela Rede Globo, Lula complicou a vida do Boulos. O nosso Dilma pediu voto abertamente para Guilherme Boulos, o que não pode ser feito. E aí, será que vai ser punido? Não vai? Vai pagar uma multa? Vai ficar inelegível? E a gente tem que comentar sobre isso. Eu quero mostrar muitas coisas sobre a manifestação de ontem, falar sobre a questão do Lula, do pedir votos, repercussão na imprensa, falar sobre o ato em si, falar sobre o público, obviamente também mostrar algumas repercussões e vamos nos debruçar sobre a repercussão na esquerda. Porque o ato do Lula foi para isso, tentar aumentar sua popularidade com sua base de apoiadores. E eu até adianto que a coisa está muito pior do que vocês imaginam, ao ponto de membros do Diretório Nacional do PT falando: e aí, a galera vai acordar? Vai acordar agora ou vão continuar negando a realidade? O Lula, enfim, né? O triste fim do Dilma. O terceiro tema, tem mais algumas coisas que eu quero falar sobre a esquerda no Brasil e no mundo. Espero que dê tempo de comentar. E o quarto e último tema, né? A censura, que parece que é a única coisa que sobra ao PT para tentar combater aí a direita, né? Calar vozes. Mostrar umas coisinhas para você. Mas vamos começar, que tem muita coisa. Lula foi ontem no evento e até já saiu uma análise interessante sobre o porquê do Lula ter feito isso. Tem um analista aí que pontua que ele não fez isso de forma aleatória, inconsequente, né? Se atrapalhou. Não, ele fez de caso pensado. Mas a gente vai chegar lá. A fala do Lula pedindo voto para o Boulos é de um absurdo sem igual, porque o cenário que ele pinta para o Brasil reforça que a imprensa mente. Porque a imprensa segue falando que não, que o problema no Brasil é a direita, né? Bolsonaro, né? Não gosta, trata seus opositores como inimigos. Mas vamos ver como é que Lula trata quem pensa diferente dele, falando com todas as letras, sem esconder nada. E o melhor, você vê que o próprio Noblar compartilha o vídeo e sem nenhum pudor, porque ele sabe que no Brasil o pau que bate em Chico não bate em Francisco. O que vale para a direita não vale para a esquerda. A esquerda está acima do bem e do mal. Ela não é punida pela justiça. Eles fazem o que querem. Ali, ó, Lula pede votos para Boulos na corrida pela prefeitura de Sampa. O maior medo do Ricardo Nunes é que a eleição vire em disputa Lula versus Bolsonaro, é o caminho para a derrota do atual prefeito. Talvez. Eu acho que quem não quer essa disputa é o próprio Boulos. Porque o Lula, com a imagem queimada que tá, com a popularidade, beijando a lona, o preço da comida que não para de subir, vai tá complicado. Mas vamos ouvir o que o Lula falou, assim, o tamanho absurdo. Pedir voto para o Boulos é o de menos. Escuta só. Eu só queria dizer para vocês o seguinte: esse rapaz, esse jovem, ele está disputando uma verdadeira guerra aqui em São Paulo. Ele está disputando com o nosso adversário nacional, ele está disputando contra o nosso adversário estadual, ele está disputando contra o nosso adversário municipal. Então, ele está enfrentando 3 adversários. E por isso eu quero dizer para vocês: ninguém derrotará esse moço aqui se vocês votarem no Boulos para prefeito de São Paulo nas próximas eleições. E eu vou fazer um apelo. Cada pessoa que votou no Lula em 89, em 94, em 98, em 2006, em 2010, em 2018, em 2022, tem que votar no Boulos para prefeito de São Paulo. Não é estranho, né? O Lula tratar uma eleição como se fosse uma grande batalha, né? É esse o tom que o presidente da República, o pacificador,
Queria unir o Brasil? É assim que ele enxerga as coisas? Complicado, né? Acho que essa fala não condiz com o cargo, com a liturgia do cargo. Começando já por uma das repercussões que já saíram no final da noite. Isso daqui não é aleatório. Pra mim tá rolando inclusive um briefingzinho, né? A turma, antes de omitir qualquer opinião, antes dos petistas falarem com a imprensa para tentar justificar o que o Lula disse e evitar qualquer tipo de punição. Não vai ter punição, né? A gente sabe disso. Mas para fingir que foi de boa, com certeza teve uma reunião. O Lula deve ter ligado para sua turma, né? Como o Big Mac, né? Do grupo Prerrogativas. E é engraçado. As matérias colocaram prerrogativas sem o aposto para explicar que o grupo Prerrogativas é o grupo dos aliados do PT. E vocês vão ver que essa justificativa aqui, ela não é aleatória e corrobora que existe um briefing, que todos os petistas têm que falar a mesma coisa. Vejam só, falar de Lula sobre bolos é liberdade de expressão, diz advogado. Que advogado? Coloca na manchete, bem claro assim, ó, Big Mac, né, Marco Aurélio de Carvalho, e mostra quem é esse advogado. Não é um advogado conhecido pela sua independência, né? Um advogado que ficou conhecido por causa do grupo Prerrogativas, que são os advogados lulistas. Aí sempre sai essa nota na Folha de São Paulo, né? Que é para dar aquela narrativa de que não, são os especialistas falando que o Lula falta de boa. A manifestação do presidente não pode ser enquadrada como propaganda eleitoral antecipada e nem mesmo teve escopo de influenciar as eleições. Não teve. O Lula fala que foi a guerra. A nível nacional, estadual, municipal. Clamando que quem votou nele vote no Boulos. Não quer influenciar as eleições. Não quer. Trata-se, em verdade, de manifesto exercício da liberdade de expressão assegurada pela Constituição. Liberdade de expressão é? Segundo Carvalho, o que aconteceu foi uma manifestação de apoio político de menção ele falou, vote no Boulos. Quem votou em mim, vote no Boulos, né? E de plataforma de governo, se defender. Não, ele falou com todas as letras, vote no Boulos. Tanto que a própria Globo, se tem alguém que está mais à esquerda que o Prerrogativas, é a Globo, né? Não tem quem passe mais pano pro Lula que o Globo. Durante ato do Dia do Trabalhador, Lula acabou fazendo campanha pro Boulos, né? O que é proibido pela lei eleitoral. Ali embaixo, 1º de maio, Lula pede votos para Boulos em São Paulo. Se o que o Lula fez não fosse nada de errado, por que eles apagaram o vídeo? O governo retira do YouTube vídeo em que Lula pede votos para Boulos. O governo apaga vídeo de evento em que Lula fez campanha antecipada para Boulos. O presidente participou de ato do 1º de maio ao lado do pré-candidato na cidade de São Paulo. Mas eu falei que aquela resposta do Marco Aurélio de Carvalho não é aleatória e corrobora que existe um briefingzinho, todo mundo já recebeu no seu WhatsApp a narrativa que tem que colocar para frente. Com base em que eu digo isso? Nessa matéria da Globo, que também fala, né, que o governo tirou o vídeo do ar, o governo apaga das redes, transmissão de ato do 1º de maio, após pedido de voto de Lula em Boulos. Olha ali, o que o Lula disse. Ninguém derrotará esse moço aqui se vocês votarem no Boulos para prefeito de São Paulo nas próximas eleições. Eu vou fazer um apelo, tá pedindo, ó, estou apelando. Cada pessoa que votou no Lula em 89, 94, 98, 2006, 2010 e 2022 tem que votar no Boulos para prefeito de São Paulo. Falou com todas as letras. Aí no final desta nota, o Ministério da Secretaria de Comunicação Social, o ministro, né, o Paulo Pimenta, se manifestou a respeito da fala de Lula e negou o cometimento de crime eleitoral. Segundo ele, a afirmação não pode ser enquadrada como propaganda eleitoral antecipada, mas manifestação de liberdade de expressão. Olha, a mesma coisa que o Marco Aurélio de Carvalho disse, né? Olha que coincidência! A manifestação do presidente não pode ser enquadrada como propaganda eleitoral antecipada, ou mesmo teria escopo de influenciar as eleições. Olha só, é a mesma coisa que o Marco Aurélio de Carvalho disse, ó. Nem mesmo teve o escopo de influenciar as eleições.
Não, vamos aqui, não. O mesmo teria o escopo de influenciar as eleições, sabe? Parece que o Paulo Pimenta respondeu à Globo lendo no papel as ordens, porque o Paulo Pimenta não entende de justiça. Ele falou, eita, o que é que o Marco Aurélio de Carvalho falou pra eu repetir aqui na Globo? Que viagem. Trata-se em verdade de manifesto exercício da liberdade de expressão. A turma brinca com o brasileiro. Sabe que mas o problema é que tem gente que prefere acreditar no que o pessoal diz, no que ele tá vendo. Ele tá vendo. Mas ele não quer acreditar no que ele vê. Ele quer acreditar no que ele acha, né? Que ele ouviu. Ele ouviu falar, então ele quer acreditar. Esse é o petista. Ainda de acordo com o ministro, o que aconteceu foi a manifestação de apoio político. A fala está enquadrada nas permissões da lei, não nas vedações. Não houve conduta eleitoral vedada. Pimenta não explicou, porém, o motivo pelo qual o Planalto apagou o vídeo das redes do governo federal. Aí o antagonista, né, contradiz aí os petistas. Por jurisprudência, Jair Bolsonaro, Boulos pode ficar inelegível até 2032. Poderia, né? Acho que o certo seria... Poderia. Se o Brasil fosse um país normal. Mas a gente sabe que no Brasil a lei só funciona contra a direita. A esquerda pode fazer tudo. Jair Bolsonaro foi condenado em outubro do ano passado a 8 anos de inelegibilidade por ter se beneficiado de um desfile cívico que teve caráter meramente eleitoreiro após o TSE acatar duas ações impetradas pelo PDT e União Brasil. No julgamento, os ministros do TSE entenderam que tanto Bolsonaro quanto o general Braga Neto usaram os desfiles cívicos de 7 de setembro para arregimentar pessoas, ao comício realizado após as comemorações. O desfile foi custeado pelo Estado e houve transmissão à TV Brasil. No caso de Boulos, os advogados eleitorais consultados por este site apontam que a situação é até mais grave, já que houve pedido de votos de Lula, o que não aconteceu nos atos de 7 de setembro. Outro ponto abordado pelos eleitorialistas é a possibilidade de uso de dinheiro de sindicato em um ato de caráter eleitoral, uma outra conduta vedada pela Constituição Eleitoral. Caso ocorra a condenação, Boulos ficaria inelegível por 8 anos a partir do ato em si, ou seja, o ano de 2032. Só que, além do Lula pedir votos, o que é grave, o Estadão nos conta, né, nessa nota que diz: Lula faz pedir votos para Boulos no mês de maio, o que é vedado, e adversários dizem ir à justiça. Aí você pega já no primeiro parágrafo da nota, fala o seguinte, ó. Além de pedir votos, né, participantes do evento receberam panfletos contrários ao prefeito Ricardo Nunes. A turma rapaz, é isso aí. Como é bom ser de esquerda, né? As regras são diferentes. Pode pedir voto, né? Distribuindo panfletinho para queimar o adversário. Sensacional. E não para por aí. Show em que Lula pediu votos para Boulos captou 250 mil reais via Lei Rouanet e teve apoio da Petrobras. Comício é bom, viu? Tu não tira R$1 do bolso para fazer. O evento do 1º de maio deste ano, em que Lula pediu voto para Boulos, foi custeado em parte com recursos da Lei Rouanet. A produtora responsável pelo evento captou 250 mil reais por meio da Lei de Incentivo à Cultura, segundo dados do Sistema de Acesso às Leis de Incentivo à Cultura SALIC. Além da Rouanet, o festival também teve patrocínio da Petrobras e do Conselho Nacional do SESI. A reportagem do Estadão procurou a Petrobras e o SESI para comentários, mas ainda não houve resposta. Ao jornal digital Poder 360, a Petrobras confirmou ter patrocinado o evento por meio do programa Petrobras Cultural. Disse ainda que o patrocínio cumpriu todos os requisitos jurídicos necessários. Com o patrocínio, a Petrobras busca reforçar sua imagem
como apoiadora da cultura brasileira. Não, é muito necessário, né? As pessoas vão deixar de comprar gasolina se a Petrobras não apoiar a cultura brasileira. A cultura, gente. Cultura. 1º de maio, evento do Lula. Cultura brasileira. Só se for a cultura do jeitinho brasileiro, né? Já o SESI disse ao Poder 360 que não apoia eventos políticos partidários. E foi o que esse evento? O povo brinca com a inteligência do brasileiro, mas o petista não tem inteligência, então ele acredita em tudo. Ele acredita em tudo. Leonardo Coutinho compartilhou a nota do Estadão, né, o tweet, falando aí do patrocínio. E ele lembra de um caso, registro histórico. Por muito menos mesmo, o então governador do Maranhão, Jackson Lago, teve um mandato cassado em 2009. Durante a pré-campanha, Lago apareceu ao lado do antecessor que pediu que votassem nele. Tudo em cima de um palanque de inauguração de obra. Foi cassado. Cassado. Quem que foi eleito em 2010, né, como governador? Não sei. Mas vamos continuar. Tá ali. Lula pede voto para Boulos, evento pago pela Petrobras. Ciro Nogueira postou essa notícia. Não bonitinha dessa forma, né? Eu tenho que ir dando umas corrigidas. Pra na hora que pegar isso daí e levar no Atlas, ficar, né, legível. Aí ele tá comentando, né? Aqui a fonte primária, anunciando que o PP, enquanto partido, né, o Diretório Nacional do PP, vai entrar com representação contra o absurdo cometido hoje, contra a democracia e o povo de São Paulo, pelo presidente da República e o candidato Boulos. Fizeram um comício a favor de Boulos com patrocínio de um estatal, a Petrobras. Não é só abuso de poder econômico, é um desrespeito com a cidade de São Paulo e com o país. A cidade está assolada pela pior epidemia de dengue aí da história, né? E o governo federal vai até lá para torrar dinheiro público com politicagem. Boulos sempre achou que o privado era público, por isso sempre invadiu. Agora usam o público, né, a Petrobras, para bancar evento privado da campanha de Boulos. São Paulo não merece a Bolobras. São Paulo pertence a todos, não a turma do Boulos. E o Ciro Nogueira fez um questionamento interessante nesse final. Ele fala assim, ó: se eles começam a descumprir a lei agora, imagine o que pode acontecer. São Paulo com lei, São Paulo sem Boulos. Se, como candidato, Lula e Boulos já estão aprontando isso, imagina o Boulos eleito prefeito. O pior cenário que o Brasil pode ter diante de si. Mas isso aqui é a primeira parte. A parte é mais a repercussão dos fatos em si, né? Todo mundo vendo os absurdos que acontecem no Brasil à luz do dia e que nada acontece. Nada acontece, todo mundo vai agir no máximo do máximo. Vamos botar pro Dilma, pagar uma multa. Paga aí uns 20 mil contos, 5 mil aí, campanha antecipada. Não pode. E vai ficar por isso. Ou vocês acham que vai ter alguma outra coisa maior? Eu acho que não vai. Eu acho que vocês também não acham, né? Mas é importante fazer. Fazer para mostrar mais uma vez, para quem ainda não acordou, que o que é feito contra a direita não acontece com a esquerda. Aí tem que julgar, né? Se o que foi feito com a direita foi injusto ou se foi justo o que fez com a direita, mas é injusto o tratamento que a esquerda recebe. De qualquer forma, tem um que está sendo injustiçado. A observar. Mas vamos continuar. Vamos continuar que tem umas coisas mais interessantes. Estava passando eu lá pelo Twitter e vi aqui a Clarissa, petistona, daquelas que se orgulha de tomar bloco de Bolsonaro no Twitter. Acho que eu tenho até esse print dela levando o bloco no Atlas de Janeiro, na parte que fala sobre a disputa pela presidência do Senado. Tava fazendo campanha aí fervorosa pro Pacheco. Mas enfim, membros da campanha de Boulos afirmaram que foram pegos de surpresa. Eles não sabiam de nada. Pela declaração explícita do presidente Lula pedindo votos para Boulos. A conclusão geral foi que Lula assumiu um risco calculado. Isso aqui é interessante. A turma não saber de nada, gente, não vai mudar nada, né, uma eventual punição ou não do Boulos. Mas esse final, quando diz, ó, a percepção da galera, fala, cara, por que o Lula fez isso, né? A turma deve ter ficado se olhando, rapaz, Lula não é menino. Lula não é menino.
Será que ele só tá meio devagar? Não. Talvez ele tomou um risco calculado. E aí quem trouxe mais informações sobre isso foi o Caio Junqueira. Esse não é petista, mas é muito chegado nos petistas, né? Principalmente os petistas do mercado, da Faria Lima. Amigo do Galípolo. Caio Junqueira fala o seguinte: análise. Boulos é essencial para a reeleição de Lula. E eu acho que tem muito sentido o que ele está falando aqui, ó. Lula precisa ajudar Boulos em São Paulo porque a derrota fortaleceria a frente ampla de direita que integra a coalizão do prefeito Ricardo Nunes. O grupo tem Bolsonaro, tem de Bolsonaro a partidos que hoje estão na base de Lula. É, portanto, o embrião do que pode ser uma coalizão de oposição ao próprio Lula na segunda metade do seu mandato, e esse é um ponto sério. A partir de novembro, a coisa vai mudar. Não vai mudar a partir de novembro, porque dezembro é o recesso, né? Tô falando de dezembro. Então, a turma não vai brigar com o Lula precisamente agora. Mas 2025, aí tá tudo diferente. Não tem mais eleição municipal. Agora, irmão, é cada um por si, em busca da sua reeleição e da eleição de seus coleguinhas. Já passou. O que tinha pra passar, passou. E aí? Então pode surgir um movimento ainda maior de oposição ao governo Lula. E principalmente em 2026. Por isso, a eleição em São Paulo e a vitória de Boulos são tão importantes para o futuro do governo Lula, que o risco jurídico, neste caso, compensa. Imagine como não estão as coisas para o Lula. Ele falou, não, eu vou aqui. Ele sabe que não tem risco jurídico no final do dia, né? Ele falou, não, eu vou fazer o que eu vou fazer. Aqui acho que é melhor não seria o risco jurídico. Não é que o Caio Junqueira botou para fingir que o Brasil é normal. Mas você vai para colocar o seguinte, ó. Vale o risco de... Como é que diz? De propaganda e narrativa, né? O risco, assim, o risco de imagem do cara. Vale queimar a própria imagem, o desgaste, né? O desgaste da imagem, né? O desgaste público, pronto. Vale o risco de desgaste público diante do cenário que vem se desenhando no horizonte de Lula. A economia não vai melhorar, a comida não está dando indicativos que vai abaixar de preço, a população está cada vez mais infeliz e lembra o governo, licitação, né? Porque o problema é comunicação, segundo eles. Não, agora vem as agências, vão trabalhar nas redes sociais para combater a extrema-direita. Lauro Jardim voltou de férias para jogar um banho de gelo, né? De água fria, de gelo nos petistas. Mas a gente vai chegar lá. Vamos agora analisar algumas coisas que corroboram que o Lula, assim, marcha pro abismo. Você vê, o cara tava tão tomado pelo ódio e fora de si, que na frente de todo mundo humilhou seu ministro. Mais uma vez humilhando ministros na frente de todo mundo. Lula critica ato mal convocado no 1º de maio. Não fizemos o esforço necessário para levar a quantidade de gente que era preciso levar. O que é que ele tá dando a entender? Que flopou, né? Flopou, né? Como diz a linguagem popular, flopou. Mas de qualquer forma, eu estou acostumado a falar com 1.000, 1 milhão, e se necessário, apenas com a senhora maravilhosa que está ali para conversar. A Mônica Bergamo, fofoqueira oficial do petismo na Folha de São Paulo, já trouxe mais informações ali, ó. Lula repete críticas a ministro Márcio Macedo e gera expectativa de saída do governo. Vai demitir porque o Lula quer botar a culpa em alguém, né? O Lula quer achar uma justificativa pro seu fracasso. Lula reclamou da quantidade de pessoas que as centrais sindicais, com apoio do governo, conseguiram reunir. Olha a quantidade. Vou mostrar aqui, né? Olha a quantidade. Olha a quantidade de gente com apoio do governo que eles conseguiram reunir. Rapaz, lotou, viu? Pelos meus cálculos, 47 milhões de pessoas. 47 milhões. Quem duvida é negacionista. Aí eu vou dar play nos negacionistas, né? Esse vídeo é engraçado. A Fabiola, ela vai falar da quantidade de pessoas que estavam lá presentes.
Mas antes disso, vem o Josias para falar sobre o Dilma falando outras coisas. Vê só. O Lula está enfrentando um problema muito curioso, porque ele é um político teflon às avessas. Na culinária, o teflon é aquele material muito útil, né, que evita que restos de comida grudem no fundo da panela. E na política, um governante com estilo teflon, ele cuida para que nenhum problema cole na sua imagem. E o Lula, nesse seu terceiro mandato na presidência, ele está enfrentando uma situação inusitada. Ele nasceu dentro dos sindicatos e chega agora ao Dia do Trabalho com uma pele anti-aderente às boas novidades que surgiram, de fato, no mundo do trabalho. Ele está com a popularidade em declínio e virou um teflon às avessas. O que é bom, não gruda nele. Você falou sobre as ausências, e tem ausência de trabalhador lá, inclusive, viu, Thales e Josias? A nossa reportagem está lá neste momento, e o que o nosso repórter diz, o que a gente vê aí é só bandeiras, assim. Um público muito baixo no ato que está sendo realizado lá no estádio do Corinthians. Não teve muita adesão do povo, não, pelo que a gente pôde perceber. Até este momento, segundo os relatos da reportagem que está lá no local. O Vanderlei está acompanhando esse evento desde cedo, com a chegada ali dos trabalhadores. O evento está, de certa maneira, começando. Há uma expectativa para que o Lula fale um pouco mais tarde, né? Tem alguns shows acontecendo e tudo mais. No entanto, o que a gente vê é um público muito baixo e algo realmente ligado ali às centrais sindicais com as bandeiras, né, José? A gente está vendo essas imagens que o Vanderlei mandou pra gente, mas a adesão mesmo da população parece que não está acontecendo, Josias. Normalmente, esses eventos organizados pelas centrais sindicais, eles eram... o público era atraído para eles porque realizavam-se sorteios, havia shows e, aparentemente, os organizadores não fizeram esse tipo de iniciativa, ou pelo menos não anunciaram previamente esses chamarizes, né? E se flopar, como parece que está flopando até agora, é pior para o Lula, né? As centrais teriam que prover para ele uma plateia amistosa para ouvir o discurso do presidente. Era o mínimo que se esperava, né? Se for um público michuruca, está cedo ainda, precisa aguardar para ver se chega mais gente, mas se for um público michuruca, tanto pior para o presidente, né? Flopou. Foi ruim. Foi ruim. Foi muito ruim. Por isso que Lula precisa do Boulos cada vez mais. Não é Boulos que precisa do Lula. É Lula que precisa do Boulos. E eles falaram aí, né, bandeira, tá? Só tem bandeira, só tem bandeira, só tem bandeira. Só tem bandeira de sindicatos. Vocês conseguem enxergar alguma bandeira do Brasil neste evento? Vale um tweet, né? Vou fazer esse tweet. Fazer aqui quanto grava aqui? Isso é rápido. Como é que eu escrevo? Pergunta assim. Pessoal, alguém viu alguma bandeira do Brasil no evento do Lula? Se não, bota assim. Sem querer ser chato. Sem querer ser chato. Alguém viu alguma bandeira do Brasil no evento do Lula e do Boulos, né? Esse é bom. Do Lula e do Boulos. Bom, mais uma pergunta. Eles, pelo menos, tentaram disfarçar que gostam do Brasil? Esse é bom, não? Gostam do Brasil? Vou fazer um tweet aqui. Meio do vídeo. Pronto, já fiz. Fracasso. Fracasso total. Fracasso total. E aí, sobre esse fracasso, né? Do meio da tarde pro início da noite, começaram a ter vários comentários. E é que a gente começa a chegar mais próximo da esquerda. Porque a direita tá vendo o que tá acontecendo. Tá vendo o que tá acontecendo. Mas a esquerda, por muito tempo, quis ficar em total negação. Hoje, grande parte dela ainda está em negação, mas já tem uma parte que começa a acordar para o que está acontecendo, para quem é o Lula, qual é o projeto que está sendo colocado para a população brasileira, para o Brasil. É um projeto antinacional. E a Folha de São Paulo está ali, né? Lula sozinho no Itaquerão é símbolo dos fracassos de público da esquerda. Não dá mais para tapar o sol com a peneira. A Globo passou toda a campanha encobrindo. O Lula não é para lugar nenhum, vocês lembram? Muita gente se questionava se a Globo estava proibindo o Lula de pisar na rua. E parece que sim, né?
porque é feio. É feio você passar vergonha. No 1º de maio deste 2024, Lula irritou-se em público por causa do fiasco da festa. No estado do Corinthians, o Itaquerão, haviam 2.000 pessoas. 2.000. Eu não sei se é 2.000, né? Como eu escrevi aqui, ó. Tô esperando o Pablo Hortelado, ó. Procura-se. Não se tem relatos do parateiro da USP do Pablo Hortelado para nos falar quantas milhões de pessoas estavam no evento do Lula. Vamos ver se o Pablo Hortelado aparece. O vexame em si não tem importância, embora tenha feito a alegria da extrema-direita nas redes. O sindicalismo definha no Brasil faz tempo. A notícia trabalhista mais importante das últimas semanas, de resto, é o fracasso da regulamentação do trabalho dos motoristas de aplicativo que criticam o projeto do governo e têm aversão a sindicato. Mais impressionante, embora impressão velha, já quase de uma década, é a extinção da esquerda nas ruas. Nem mesmo as causas que já foram célebres da antiga esquerda comovem manifestantes. Isso é importante. É uma coisa que a gente vem, ó. Quanto tempo a gente tá martelando isso? A esquerda, o que se chama de esquerda hoje, meu amigo, mas não tem nada a ver com o que a esquerda já foi um dia. Nada. A própria esquerda comentou isso ao longo do dia de ontem, mas a gente vai chegar lá. Em abril de 2017, as centrais sindicais ainda conseguiram levar a gente para protestos e promover greves contra a reforma da Previdência. Foi a última vez que esse dinossauro foi visto. Na época ainda tinha o imposto sindical. O Brasil tinha em março passado cerca de 100 milhões de pessoas com algum emprego. O trabalho ainda deveria ser assunto central da esquerda, que, no entanto, se ocupa de outras conversas. Ao menos as esquerdas de salão e redes sociais. As demais não têm sucesso de público ou crítica. Quem tá na vanguarda, né? Quanto tempo falando, olha, por esquerda tem os wokes, que é a turma do Lula, liberal e progressista globalistas, é como tá, olha as agendas que essa turma defende, mas também tem outros grupos, tem outros blocos. Esses blocos já estão se chocando entre si. Mas texto bom mesmo, esse aqui. Esse fala a mesma coisa da Folha de São Paulo. Tá, se fala a mesma coisa, por que esse é bom? Por causa do autor. Por causa do autor, muito mais do que o veículo. Brasil 247, a gente sabe, é puxadinho do PT. Mas o autor do texto é o Walter Pomar, que é historiador e integrante da direção nacional do PT. 1º de maio. Será que agora a ficha vai cair? Walter Pomar comenta o fracasso de público do 1º de maio de São Paulo. Aí o William Miguel diz, dirigente nacional do PT. Quem de direito vai perceber que nossa linha política está nos conduzindo em derrota rumo à derrota final? Ai, que delícia. Até pensando, já vai colocar no título do vídeo hoje. A derrota final. A derrota final. Petistas... Não, mas petistas já falam em derrota final. Esse título é bom. E é justo, né? 1º de maio. Será que agora a ficha vai cair? Só tem 2 parágrafos na nota. Mas a pergunta é atual. Depois do fracasso de público do 1º de maio de São Paulo, precedido pelo fracasso de público das manifestações antigolpistas de março, será que vai cair a ficha? Ele tá falando aquelas manifestações lá na USP, tinha 1.000 pessoas. Depois desse novo fracasso, a ficha vai cair porque está acontecendo? Dito de outra maneira, será que quem de direito vai perceber que nossa linha política está nos conduzindo de derrota em derrota rumo à derrota final? Deu ruim, né? Aí eu fui ler os comentários. Os comentários são uma cereja à parte. Várias cerejas. Várias nesse bolo do Lula. Veja esse aqui. Esse aqui é uma mini discussão. Fácil falar, né, Walter Pomar, da articulação da esquerda. Quero ver a contribuição da tendência. Tirar a bunda da cadeira e sair mobilizando os trabalhadores. Criticar até eu faço. Vocês estão parecidos com o PSOL. Aí o cara recebe 2 comentários. Falou uma mentira? O próprio governo é desmobilizador. O outro diz, o cara fez um alerta e você tá achando ruim. Esquerda indo pro buraco.
E você com a viseira na cara. Acorda, cara. Acorda. É a derrota final. É o fim desse... Meu Deus. Esse dinossauro tá novo, porque é a esquerda no Brasil do Lula, né? Esse fracasso que a Globo colocou lá na cadeira presidencial. Aí continua. Esse aqui é um comentário mais encorpado. A esquerda começou a se perder quando trocou suas pautas tradicionais por outras pautas. Com isso, se afastou da classe trabalhadora. O bolsonarismo coloca a gente nas ruas porque são super engajados nas redes sociais e compreenderam como a internet funciona. As mídias de esquerda não servem para nada, não fazem sequer propaganda dos eventos de esquerda. Já as mídias bolsonaristas, todas ficam dias e dias antes divulgando eventos bolsonaristas. Os políticos bolsonaristas usam as verbas para engajar os eventos, os políticos de esquerda não. Ele até tenta fazer uma crítica, né? Eu queria, de coração, viver nesse mundo que os políticos de direita têm dinheiro, verba para engajar e os de esquerda não têm. Porque é exatamente o oposto, né? Os bilionários todos apoiam a esquerda. Está tudo errado na esquerda atual, que não muda porque não tem humildade para reconhecer os seus erros e aprender com quem está fazendo certo. É uma esquerda com visão analógica e não digital para os dias atuais. É uma esquerda que deveria pedir ajuda a especialistas em comunicação e internet até em política, mas o orgulho não deixa. Então a esquerda está morrendo pouco a pouco porque é uma esquerda cabeça dura. Você está sentindo o clima? Ainda que a análise tenha pontos errados, qual é o teor principal do comentário? Estamos marchando pro buraco. Estamos marchando pro nosso fim. Tá todo mundo vendo. Estamos sendo humilhados à luz do dia. Repito o comentário. Em vista do reduzido público, Lula reclamou com Márcio Macedo, atual titular da Secretaria-Geral da Presidência, que o ato deste 1º de maio tinha sido mal convocado. Papo sério. O que Lula queria que os trabalhadores comemorassem nesta efemeridade? O neoliberalismo enrustido da gestão Lula-Alckmin? O teto de gastos tramado pelo grão-vizir Haddad, por Tebet e pela Faria Lima? O déficit zero? A ameaça lançada por Haddad de que se a desoneração for mantida, poderemos ter uma nova reforma da Previdência ainda mais escorchante, o que de fato soa como música nos ouvidos da Faria Lima e das elites econômicas de Pindorama? Pesquisei, mas não achei o número de quantos foram à Neoquímica Arena para ver e ouvir Lula neste Dia do Trabalhador. Será que ao menos chegou aos 32,7 mil, número divulgado pela USP, que prestigiaram Jair Messias em Copacabana faz menos de 2 semanas? E vocês já viram a esquerda brigar em público? Ai, que canseira ver essa direita que briga entre si. Briguem no privado. Vocês estão dividindo a direita? Gente, às vezes são esses comentários, os bem feitos, né, dando assim, às vezes uma chacoalhada, que são importantes. No momento não tem nada pra ficar reclamando na direita, mas vale a pena destacar, né? Porque muitas vezes você tem que evitar que o problema cresça. Da mesma forma que essa turma tá falando, cara, a gente precisa aqui de uma autocrítica mínima. Eu venho martelando na tecla. A direita precisa amadurecer em várias áreas. Forma como enxerga a política, a forma como entende as coisas, o próprio entendimento histórico do Brasil. Temos que nos debruçar mais, né? Aprofundar na situação, aprofundar no nível das análises que fazemos das notícias. E eu venho tentando melhorar cada vez mais. Graças a vocês, tem uma coisa que me ajudou muito. Nesse ano aí eu vi que fez muita diferença. Foi o Atlas. Porque eu tenho uma memória relativamente boa. Mas muitas vezes eu não sabia onde encontrar algumas coisas e às vezes eu perdia muito tempo. Falava, nossa, velho. Eu sei que eu já comentei sobre isso, mas onde é que eu vou achar? Às vezes eu falava, não, eu vou só comentar em vídeo, etc. Ou às vezes não conseguia lembrar direito, porque às vezes não conseguia achar, porque não tinha... Eu sabia mais ou menos ali um mês, tentava achar, mas às vezes não achava alguma notícia em específica. E agora não, tá tudo desenhado, tá tudo bonitinho, tudo organizado. A gente não perdeu o fio da meada do que tá acontecendo no Brasil. Então, graças a Deus, de verdade mesmo. O quanto vocês me ajudam, vocês não fazem noção. Porque se não tivesse o Atlas, né? Beleza, vida que segue. Não ia estar organizando, não ia ter tudo organizado como tá sendo organizado agora.
Então, como tem que publicar o Atlas, tudo tem que estar muito organizado, né? Nada que vai em vídeo não tá no Atlas. Tem coisa que tá no Atlas que não vem em vídeo, porque não dá tempo de comentar. Mas continuando. Galera, fui ver o discurso do Lula, senhor. Não tinha quase ninguém, muito triste. Acho que já estamos no meio do caminho para o fim. Fim de tudo. Seremos levados de novo ao fundo do poço. Lula, por favor, chute o balde e também o traseiro de todos os traidores de nossa pátria. Mas Lula é o traidor principal. Lula é o maior sabotador do Brasil. Acorda, cara. Acorda, cara. Vocês estão vendo aí o fracasso de vocês. Acorda! Sabe, a turma tem uma visão esotérica do Lula. É uma visão esotérica mesmo. É como se o Lula fosse um bode dourado, né, com poderes mágicos que tem um toque de Midas. Meu Deus. Desde 82, milito pelo PT. Me filiei em 85. Nunca pedi votos para outro partido. Casei, tive filhos e netos. Todos vestindo a camisa da esquerda por acreditar nas pautas que o PT... Todos fomos às ruas contra o fascismo bolsonarista e jamais esperávamos que, em nome de uma governabilidade acovardada, o PT preterisse sua história de lutas e se entregasse aos braços do capital e do centrão bolsonarista. O sonho acabou. O fascismo está vencendo. Rapaz, que é música pros meus olhos? Pros meus olhos, é que eu tô lendo, né? Música pros meus olhos. É o Titanic, ó, o violino, todo mundo marchando pro buraco. A realidade pesa, né? Sem a Globo pra mentir, sem a Globo pra inventar. Aí, rapaz, não sobra muita coisa pro Lula. Vejam a diferença entre o 1º de maio no Brasil e na Colômbia. Está funcionando a estratégia de despolarização do Lula? Até convocado pela CUT para shows e ações sociais. Ato convocado pela CUT para shows e ações sociais. Trabalhadores com várias reivindicações, e essa é a chamada, deu no que deu. Deu no que deu. Esse tweet aqui é tão singelo, 4 linhas, mas fala tanto. Foi-se o tempo em que o Dia do Trabalhador é importante. Mobilizava pessoas em mídia. Hoje, o importante é o Dia da Mulher e o da consciência negra. Mudanças relevantes do mundo em que vivemos. É o marco. A esquerda virou woke. Ser de esquerda é ser woke. É ser um liberal progressista globalista. Lula destruiu a esquerda. Lula conseguiu destruir a esquerda brasileira. Conseguiu destruir, de modo que o trabalhador não se enxerga mais. Qualquer trabalhador que realmente pense, raciocine, tenha demandas, ele não se vê mais, né, representado pelo Lula. Só aquele gado petista doido. Aí, diante disso, da mesma forma que você tá vendo aí algumas pessoas fazendo autocrítica, falando, cara, tem que mudar alguma coisa, não dá pra direita ficar monotemática. A direita vem tendo algumas vitórias, mostrando o seu lado da história no que diz respeito à liberdade de expressão, mas além desta batalha, precisamos encampar outras. Não é para tirar o pé do acelerador, é para trabalhar mais. Para continuar do jeito que está em prol da liberdade de expressão e ainda colocar por cima outros assuntos de outras áreas para a gente fisgar essas pessoas que estão desiludidas. Não é porque ela está desiludida com Dilma que ela já virou automaticamente de direita bolsonarista, não. Temos que trazer essas pessoas que estão acordando para o nosso lado, para mostrar quem está do lado do trabalhador, quem tem uma agenda, quem está pensando no Brasil, quem está pensando no emprego, quem está pensando em aumentar os salários. Somos nós. Nós, não eles. Castanhon fez 2 comentários ontem. Castanhon está na bolha nacionalista. O ato de Lula no 1º de maio mostra que ele perdeu completamente sua base social. Não mobiliza mais ninguém. Não desperta esperança ou confiança. Depois de se vender várias vezes para a elite brasileira, finalmente passou a ser identificado como seu títere. Se o Lula não desperta esperança ou confiança, que é o que as pessoas esperam, o que é que nós precisamos despertar? Esperança e confiança. Óbvio. É fazer exatamente o oposto.
O governo não tem nem 1 ano e meio e já está clara a derrota esmagadora que virá este ano e depois de 2026. É a minha percepção, eu estou na vanguarda disso também. Eu estou falando, a gente tem que começar a discutir como vamos salvar o Brasil quando voltarmos a sentar na cadeira presidencial em 1º de janeiro de 2027. A gente não pode esperar chegar lá para começar a resolver. Não, vamos começar a resolver agora. Voltaremos, pelo amor de Deus. Só um milagre. Não é um milagre, né? Só um esforço muito grande de algumas pessoas com muito poder nas suas canetas, né? Junto com a Globo. O que é bem possível, né? Para conseguir manter a esquerda no poder. Nada é impossível, mas tá difícil, viu? Dessa vez vão ter que apelar. A questão é que Lula está muito mal. Falando cada vez mais bobagem, cada dia mais fraco. Como é vaidoso, vai terceirizar a derrota, empurrando o Haddad pro cadafalso. Vai lá, Haddad. Eu tô cansado, vou disputar não. Vai lá, perde no meu lugar. Perde no meu lugar, Haddad. E aí, quando a gente falou lá atrás, né, o Paulo Pimenta, essa turma aí, não, o governo Lula tem que sair do analógico e ir pro digital. O povo gosta de mentir pra si mesmo, como se o problema do Lula fosse um problema de rede social. Campanha Fé no Brasil, que vai tentar mexer na popularidade de Lula, já está no ar. Vai dar certo? Vai dar certo? Entre os envolvidos diretamente na comunicação do governo, a avaliação é de que o Fé no Brasil não terá sozinho o cordão de virar o jogo da popularidade de Lula. Só que, em parte do governo, porém, criou-se uma expectativa exagerada em tono, né? O Lauro Jardim estava tão empolgado quando escreveu isso, ou tão abalado que escreveu errado, em torno da campanha que ontem finalmente nasceu para o público. Gente, você olha para todos os lados, não tem uma notícia boa sobre Lula. Eu tô até preocupado com Bolsonaro, viu? Bolsonaro, se cuide, porque só utilizando o senhor, né, para criar uma cortina de fumaça aí para blindar o Lula. Só a cortina de fumaça Bolsonaro para conseguir esconder aí o fracasso petista. Jones Manuel se auto-intitula comunista. Sobre a comprovação de ideias. Aquela página petista, Bocó, o Pensar a História, ficou irada comigo, né, com meu vídeo sobre o mito do Nordeste progressista. Claro que ele ficaria indignado. Como bons fanáticos, querem a força do mito para ocultar 3 temas fundamentais. Primeiro, não querem um balanço sério sobre como os governos estaduais dito progressistas do Nordeste, como estão os governos do Ceará, Maranhão, Piauí e Bahia. São realmente progressistas? Diferem muito dos governos reacionários do Sudeste? 2. O que aconteceu nos últimos 20 anos para o petismo perder base social eleitoral em estados com histórico de votação de esquerda e progressista como Minas e Rio Grande do Sul? A política econômica tem papel na explicação das tendências eleitorais dos últimos anos? O avanço da desindustrialização, rentismo e do agronegócio tem papel na dinâmica eleitoral ou não? Para fugir desses debates, ocultando questões sérias e estruturantes da formação social brasileira e da luta de classes, é fundamental se refugiar no mito do Nordeste progressista sem debate sério e atacar todos que buscam fazer reflexões concretas sobre o país. A turma tentando fazer uma autocrítica mínima para saber por que fracassou e está sendo perseguida, porque está dividindo a esquerda. E é para não dizer que a esquerda, né, abriu totalmente de mão. Aqui não é o governo, né? Aqui não é o Lula. Aqui são as próprias centrais sindicais. Projeto que cria taxa sindical para substituir imposto vai ao Congresso. O coordenador do Fórum das Centrais Sindicais, entidade que reúne CUT, Força Sindical, UGT, CTB, CSB e Nova Central, disse nesta quarta-feira, dia 1º, à Veja, que o Congresso deve receber ainda no mês de maio um projeto de lei que cria uma alternativa de financiamento para sindicatos no país. É tudo que eles querem. Mas esse Lula vai botar isso pra frente não, viu? Do jeito que estão as coisas, ih, rapaz. E aí, aproveitar aqui a onda, o fluxo temporal da coisa, veja a direita, a esquerda, né, falando, pô, tem que melhorar isso aqui, melhorar aquilo outro, analisando algumas coisas que estão acontecendo
Eu batendo na tecla há muito tempo disso, insisto. Há muito tempo que eu não gosto desse cidadão e ele só vem piorando a cada dia. É incrível. Olha o que o Campos Neto falou. Campos Neto diz que a sinalização de pleno emprego traz preocupação sobre o impacto inflacionário. Segundo Campos Neto, quando as empresas não conseguem contratar e tem que começar a subir o salário para o mesmo nível de produção, significa que você está iniciando um processo inflacionário. O grande problema, meu filho, resolve. Dá teu jeito. O problema é a população desempregada. As preocupações. Liberal só pensa em dinheiro. Vocês não são liberais. Mas vocês não são. Vocês defendem o óbvio. Liberalismo é isso daqui, ó. O cara tá preocupado com a inflação. Problemas, o povo tá desempregado. Deixa lá, tanto faz. O importante é o mercado. É o mercado. Olha lá a inflação, juros lá em cima, inflação lá embaixo. É pra ganhar muito, muito, sem trabalhar. O verdadeiro rentismo. A direita também tem esse tipo de figura pela madrugada, viu? Meu Deus do céu. Mas vamos continuar a falar da esquerda. Uma coisa aí que tava acontecendo, já tava separado, tá separado na verdade já no Atlas de abril que fechou. Eu achava que eu nem ia comentar em vídeo, nem ia dar tempo. Mas ontem eu me deparei, ontem pra vocês, né? Eu me deparei com esse post aqui, ó. Olha que interessante. Leonardo Atush, chefão do Brasil 247, maior portal petista do Brasil, tava lá na UFBA, no evento do Pepe Escobar, né, para falar sobre questão de reparação histórica, Portugal. Aí eu vi esse post aqui, ó. Maior meio de comunicação da esquerda brasileira enaltece palavras do presidente de Portugal sobre reparação histórica. Essa gente que ainda vai arrecadar dinheiro do Banco do Brasil com o Ministério Público Federal, com o Supremo, com tudo. Que tem aquela ação, né? O Banco do Brasil pagar trilhões de reparação histórica. Se liga isso aqui pra você ver que tem algumas coisas que não são aleatórias. Escuta só. Vou fazer uma breve reflexão, falando com o Pepe sobre isso. Hoje completam 50 anos da Revolução dos Cravos. Né? Um momento importantíssimo. Ontem eu vi o presidente de Portugal falando da importância da reparação, né, em relação à escravidão. Salvador é a principal cidade negra do Brasil, a principal cidade negra fora da África. Então, fundamentais essas palavras, não só de reparação por parte de Portugal, mas também por parte do Brasil. Então, essa é a primeira lembrança. Aí, né? Importante. Salvador, etc. Primeira lembrança. Eu vi o que o cara de Portugal falou. Aí, olha como são as coisas, né? No Brasil, avançando, essa história da reparação no Banco do Brasil. O cara lá de Portugal comentou final de semana retrasada, foi notícia. Portugal reconhece culpa por escravidão no Brasil e fala em reparação. Temos que pagar os custos. Há ações que não foram punidas e os responsáveis não foram presos. Peraí. Isso aconteceu há quantos anos? 400 anos atrás. O responsável, eu acho que ele não tá vivo, né, pra ser preso. Vai prender quem? O tataraneto? Meter na cadeia? Porque o tataravô dele aprontou? Estranho. Aí eu vi essa notícia, ficou no meu radar. Aí passou um tempinho. Isso aqui já foi hoje mesmo, ó. Dia 2 de maio, 6 da manhã. Partido Chega, partido de direita lá de Portugal. Isto está a ultrapassar todos os limites. Não permitiremos que Portugal seja humilhado desta forma. Tá ali, ó. Humberto Adame. Portugal tem que pedir desculpas a todos os cidadãos negros. Vice-presidente da Comissão da Verdade da Escravidão Negra diz que repercussões da escravidão se sentem até hoje no Brasil. Chegará a hora que Portugal terá que partir para esse acerto de contas. Aí, um dia depois que a Veja noticiou a fala do presidente de Portugal, vem o nosso porta-voz da ONU, o Jamil Chad, para falar uma coisa na mesma linha. Ó, ONU é pressionada a criar tribunal sobre escravidão em fundo de reparação.
Entre as propostas que seguirão para os governos, portanto, estão a criação de 2 instrumentos: o estabelecimento de um fundo internacional de reparação, a criação de um tribunal internacional especial para examinar demandas sobre escravidão e colonialismo. Quando você coloca colonialismo, aí já vira uma coisa subjetiva, tem coisa que é objetiva, mas também tem um lado subjetivo, assim como serviu como padrão para a definição de valores de reparação, aonde vai dar ordens a países darem dinheiro. E esse dinheiro vai para onde? Para a ONU? Para as ONGs? Aí passa mais 2 dias. O Brasil não pode entrar apenas como vítima em debate sobre a reparação de Portugal pela escravidão, diz Luiz Felipe de Alencastro. É impressão minha isso daqui. Tá parecendo uma coincidência muito grande, né? Que baita coincidência. O Banco do Brasil já tá aí, a coisa já tá avançando, já foi denunciado, né? Ação movida por uma ONG ligada aos Soros, e um movimento internacional para a ONU criar um tribunal e no fundo tem algumas coisas, gente, que são tão, assim, é tão claro que só pode ser uma coincidência, né? Com certeza é só uma coincidência, não tem nada orquestrado, não tem nenhum grande conluio internacional para sabotar país. Não, isso aqui é mais pura coincidência. Eu só quis comentar porque eu tenho a impressão que essas coincidências elas vão continuar aparecendo cada vez mais nos noticiários. Tá muito coincidência. Assim, coincidência, é só coincidência. É para quando você não achar que tem alguma conspiração, né? Estão trabalhando para sabotar o Brasil. Não, é só uma coincidência. Confia no Lula. Mas vamos continuar. Chegando aqui nos nossos quase finalmente, para falar das últimas aí sobre liberdade de expressão. Pegando ali o gancho no que diz o Marco Aurélio de Carvalho para a Folha de São Paulo, Danilo Thomas, que estaria na antiga esquerda, fala assim, ó, agora o PT é pró-liberdade de expressão? Avisem os petistas que passam dia e noite estimulando a ditadura do judiciário, do ministro, e tentando calar os críticos, incluindo ministros como Aniele, que ameaçou de processos críticos quando sua assistente ofendeu os paulistas. Aí, tá lá, ó, a turma da liberdade de expressão. Silvio Almeida diz que sem regulação, redes sociais são caos absoluto em que prospera a economia do ódio. A regulação das redes sociais é um dos temas que o governo brasileiro quer endereçar na presidência do G20. Internamente, no entanto, o debate sobre regras de responsabilização das plataformas está travado no Congresso. Mas o Lula, algo que ele discutiu já em fevereiro de 2023, quando foi visitar o Biden e se encontrou com parlamentares americanos, falou, não, tem que ter aí, né, um movimento internacional. O Lulinha segue a mil. Ministro de Lula chama a regulação de fake news de PL 00 e diz que se o legislativo atrasar, TSE terá poder. É que lógica, né? Às vezes você não querer legislar já é legislar. Significa que você acha que o cenário tá bom. Que o que tem tá bom e é suficiente. Por que você tem que votar algo se você acha que já tá bom? Como são os petistas, né? Olha, se vocês não fizerem, a gente vai fazer. Então assim, e outra coisa, se votar um projeto de lei que não for o que eles querem, aí, mais uma vez, o judiciário vai ter que atuar porque não foi bom o suficiente. Quem disse isso foi o Paulo Pimenta. Tá achando que censurar os outros vai melhorar a popularidade do Lula. Se o Poder Legislativo atrasar muito esse debate, vai chegar a eleição e novamente o TSE vai definir o que pode e o que não pode ser feito. Bom, Paulo Pimenta. Deus tá vendo. Barroso até confirma meio que isso. Meio preocupante a fala do Barroso até, né? O ministro, que atualmente preside o Supremo Tribunal Federal. Populismo autoritário usa redes para desestabilizar instituições. Nosso ministro falou o seguinte, né? Ele alertou que, sem filtro, a internet permitiu a difusão da ignorância, mentiras e crimes. Sem filtro. O ministro destacou que antes da internet cabia à imprensa apurar fatos,
divulgar notícias e filtrar opiniões pelos critérios da ética jornalística, né, jornalista. Havia um controle editorial mínimo de qualidade e veracidade do que se publicava, declarou. Espero que ninguém ache que precisa de um filtro, né? Que as pessoas têm que amadurecer para elas mesmas se filtrarem, né? Sem um filtro estatal. Mais uma iniciativa muito democrática para proteger as redes sociais. O Jamil Chad repercute, ó. Bernie Sanders diz que Brasil e Estados Unidos devem se unir por defesa da democracia. E aí, gente? Estados Unidos é do bem, né? Então a gente vai se unir, porque a gente não raciocina. Tá vendo como o mundo tá complicado? Tá vendo como as coisas são complicadas? Como não podemos olhar as situações políticas com dogmas, na forma assim, né, travada. É isso aqui acabou. Se os Estados Unidos é a terra da liberdade, então não tem por que a gente não apoiar eles, né? Ah, não, mas aqui é o Deep State, é a esquerda. Ah, então beleza. Então não dá pra gente nunca tratar Estados Unidos de uma forma única. Sempre que a gente tratar Estados Unidos tem que se referir. Tá falando da direita ou da esquerda americana? Porque um país, ele não é só um país, né? São um CNPJ, basicamente. Quem toma ações são pessoas concretas. E isso não significa que se os Estados Unidos não são bonzinhos, outro país é. Esse pensamento também, né? Ai, se um é bom, outro é mal, ou se um é mal, outro é bom. Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né? A gente já passou dessa fase também. Mas enfim. Numa reunião realizada nesta quarta em Washington, com parlamentares brasileiros, o senador independente Bernie Sanders afirmou que o Brasil e os Estados Unidos têm uma responsabilidade na defesa da democracia no mundo. Um encontro de cerca de 30 minutos foi realizado durante a missão de parlamentares brasileiros que foram aos Estados Unidos na busca de apoio e cooperação com os americanos diante da ameaça da extrema-direita. E, do outro lado, nos Estados Unidos também, deputados republicanos reorganizam audiência para discutir suposta crise no Brasil. Vai ocorrer aí dia 7. O Schellenberger vai estar lá. O cara do Rumble também vai estar lá. Parece que o Paulo Figueiredo também estará. E o Estadão está comentando, né? O subcomitê do Congresso dos Estados Unidos vai organizar na próxima terça, dia 7, uma audiência pública para discutir uma suposta crise na democracia, liberdade e Estado de Direito do Brasil. A observar, e obviamente a gente vai comentar, né, sobre o que é que foi discutido. Vou mandar todos os vídeos que eu dei play lá no Telegram, o link tá sempre aqui na descrição, quiser mandar, né, botar pro seu amigo petista passar raiva, tá lá. Se gosta do meu trabalho, quiser ajudar um tiquinho mais, pode ser membro do canal, tem um botão de valeu, tem um peito também na descrição, e o Atlas Brasileiro, kimpem.com.br. E acho que por hoje é isso, né? Já é, por isso, né? Tô até fazendo aqui a finalização. Gente, estamos vivendo um momento único. Assim, a janela de oportunidades para a direita, ela é sensacional. A população está claramente desesperançosa e sem fé na esquerda. Está aí para ser convencida. Para ser convencida, precisamos chegar nessas pessoas. Mostrar para elas porque o nosso lado é muito melhor do que o lado do Lula. Compartilhe o vídeo, volta amanhã. Eu te deixo aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!